Olá, bom dia! São 11 horas e 32 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O tema do programa de hoje é a recuperação das empresas brasileiras. Nos 3 últimos anos, houve uma sangria de empresas fechando as portas. Dados da Serasa Experian mostram que em 2016, 1.863 empresas entraram com pedido de recuperação judicial. Um recorde. No ano passado, o número foi menor, mas, mesmo assim, ainda é muito alto. 1.420 empresas de todo porte, micro, pequena, média e grande, recorreram à ajuda da Justiça. Como as sobreviventes podem e devem fazer para voltar a crescer? São essas as perguntas que o economista Fábio Astraucas, CEO da consultoria Zigen, vai responder para a gente daqui a pouco. O programa de hoje não vai ter o comentário econômico do nosso analista Luiz Arthur Nogueira, que está em Belém, no Pará, mas no final eu volto com a agenda da semana. Aproveite agora que o programa está começando para compartilhar o nosso link. E vá até o botão seguindo na nossa página no Facebook para habilitar a ferramenta de alerta para saber de todos os nossos vídeos ao vivo. Primeiro, vamos para o nosso telão ver quais são as informações quentes que começam a movimentar a semana. O giro começa com o Ibovespa. O principal índice da B3 encerrou a semana passada com alta acumulada de 0,71% aos 86.371 pontos, recuperando parte da perda da semana anterior. A criação de vagas de emprego nos Estados Unidos aliviou a pressão sobre uma nova alta de juros, o que ajudou os investidores estrangeiros a continuar confiantes na manutenção da taxa de juros no mercado americano. Mas é bom ficar de olho na movimentação de Brasil, União Europeia e China contra o aumento de imposto de importação do aço do alumínio assinado por Donald Trump na semana passada. Ainda não se sabe a extensão dessa medida e como uma guerra comercial pode mudar o cenário global, que ainda continua benéfico para todos. Agora há pouco, o principal índice da B3 estava em alta de 0,63% aos 86.912 pontos. Nosso próximo item é o câmbio, e a criação de empregos aliviou a pressão sobre um aumento de juros, o que fez o dólar se comportar em todo o mundo. A moeda americana fechou a semana estável aos R$ 3,25. Há 15 minutos atrás, o dólar estava sendo negociado em alta de 0,27%, agora sim a R$ 3,26. Para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é uma notícia exclusiva da coluna Moeda Forte. A união de Fibra e Suzano será anunciada ainda nesta segunda. Outro destaque é que as famílias voltaram a consumir antes do cenário pré-crise, e a entrevista, o primeiro bloco do programa Moeda Forte na TV com o Marco Silva, CEO da Nissan. E a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana é a BRF. O que o futuro reserva para a maior empresa de alimentos industrializados do Brasil? Mergulhada na sua maior crise institucional, com briga entre os sócios, desconfiança dos investidores e investigação da Polícia Federal por suspeita de manipulação de resultados laboratoriais, a dona das marcas Sadi e Perdigão precisa se reinventar. Na reportagem completa na revista que está nas bancas e no site da Dinheiro, você vai conhecer os bastidores que mexeram com a BRF na semana passada. Eu volto para o telão para destacar o tema da semana: o que as empresas devem fazer para voltar a crescer. O Fábio Astraucas, da consultoria Zigen, está conosco aqui nos estúdios. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Com um cenário econômico que a gente viu nos 2 últimos anos, o que as sobreviventes devem fazer para sair desse momento ruim? Bom, primeiro, uma vitória, já que tenham sobrevivido a um cenário tão forte de crise, tão longo de crise como esse que a gente passou nos anos de 2015, 16, 17, foram mais de 10 trimestres seguidos de recessão. Para aquelas que sobreviveram, primeiro os parabéns, né? E depois o que deve ser feito agora para que elas possam aproveitar essa nova onda de crescimento que, embora tímida, deve ser consistente, pelo menos ao longo deste ano. Sem dúvida. 1% no ano passado, hoje o Boletim Focus fala em quase 2,7%. E é possível que fique nessa faixa de 3%, talvez até um pouquinho mais, né? Dependendo de como for o cenário político que for se desenrolando, né? Ao longo do ano. Mas que elas para que possam aproveitar esse momento,
As empresas devem se preocupar hoje com, vamos dizer, 5 passos principais. O primeiro deles é avaliar a carteira de pedidos que finalmente voltou. Você mesmo acabou de colocar que o hábito do consumidor está voltando aos níveis pré-crise. Isso significa mais pedidos, né, para todas as áreas, principalmente a área de varejo, essas áreas de consumo mais imediato, e a empresa então deve observar qual é a carteira de pedidos que ela tem ali demandada, né, dentro da sua empresa. Feita essa avaliação, ela parte para o segundo passo. Ela deve avaliar qual é a sua capacidade ociosa, e a maior parte das empresas deve ter uma capacidade ociosa bastante importante por conta da crise. Daí o terceiro passo. O terceiro passo é avaliar, a partir da sua capacidade ociosa, qual é a necessidade que a empresa terá para contratação de mão de obra, se houver, né, e de contratação de matéria-prima, de compra de matéria-prima para atender esta carteira de pedidos e demais custos, por exemplo, de manutenção, para reativar uma máquina que ficou muito tempo parada, ou outros custos necessários para isso. Aí vem o quarto passo. O quarto passo é que a empresa deve, então, procurar o capital de giro para atender a esta carteira de pedidos. Então, nós estamos agora focados não mais em investidores, diferente de outras crises que o país passou, que a saída da crise estava parte dela em trazer capital estrangeiro, investimento estrangeiro para dentro do país. Essa é uma crise que está saindo de uma maneira um pouco diferente. Primeiro porque não há investidores estrangeiros ainda muito à vontade para investir num país cuja insegurança ainda é muito grande para os próximos anos. Então, segundo que o investimento não é agora de longo prazo, mas sim de ocupar a capacidade produtiva perdida, né? Ociosa. Então é o capital de giro, né? O famoso capital de giro. Então buscar essas alternativas. E um quinto e último ponto é que a empresa aí deve sim aproveitar este momento, né, de retomada de crescimento para organizar a governança, a gestão desses insumos e a gestão desses recursos que serão necessários, financeiros, mão de obra e tecnológicos, para aproveitar o crescimento de uma maneira ordenada. Deixa eu aproveitar esse último gancho, o quinto ponto, organizar a governança. Como que a empresa deve fazer isso? Existe algum trabalho interno que ela já possa fazer, ou que ela possa ter feito para aproveitar esse momento? Boa pergunta sua, Marcos, porque assim, a maior parte das empresas viveu esse período de crise tendo que se organizar do ponto de vista de governança, porque, obviamente, num momento de crise, as pessoas se voltam para dentro, né, questionam as suas práticas de gestão e fazem algumas correções. O problema é que o empresário ficou muito tempo, porque foi muito longa a crise, num ambiente onde ele só pensava em redução de custos. Essas medidas são saneadoras, mas elas não resolvem o problema da volta ao crescimento. Crescer, óbvio, com uma estrutura enxuta é preferível a crescer com uma estrutura inchada. Mas a cabeça do empresário nesse momento deve estar voltada para o crescimento, né, e a gestão da empresa deve estar voltada para aproveitar esses pontos de crescimento baseados, né, em capital de giro, em capital de curto prazo, em giro rápido do seu produto. Isso foi capital de giro, que seria alguma coisa mais voltada ao investidor interno. Está fácil conseguir esse capital de giro? Os bancos estão liberando recursos para essas pequenas, médias empresas, que são as que mais precisam nesse momento? Pois é, desses 5 pontos há 2 desafios embutidos nele. Um deles é esse, né? Como conseguir esse capital de giro a um custo que permita à empresa ter uma rentabilidade na volta ao seu crescimento. E a resposta para a sua pergunta é que, nesse momento, ainda está bastante difícil conseguir esse dinheiro no mercado. Os grandes bancos, responsáveis por 70% mais ou menos do fornecimento de crédito no mercado, eles ainda estão muito reticentes, muito inseguros para doar este crédito, para financiar essas empresas. Isso significa que as empresas passam a ter como opção um pouco esses próprios bancos, mas que são muito cuidadosos ainda na concessão do crédito, terá bancos menores e terá outras alternativas, e algumas das alternativas que já estão bem consolidadas e no período de crise avançaram bastante com a retração dos bancos, são os FDICs, nesses fundos de recebíveis, né, de investimento em direitos creditórios, né, em recebíveis. Existe ainda muito incipiente, vale só para pequenos e microempresas, empresas de pequeno porte, ainda muito pequena, ainda a história da fintech, né, que ainda é um mercado em crescimento, ainda incipiente para atender empresas de maior porte, mas que pode ser uma pequena alternativa para aquele pequeno empreendedor. As fintechs, né, provavelmente no futuro vão ocupar um espaço maior, né, até para conseguir ter mais consistência, mas hoje a gente aguarda que
os bancos menores que têm mais agilidade, são os que estão primeiro voltando à concessão do crédito, bem como esses FDICs são os principais hoje doadores de crédito para esse financiamento de curto prazo. E o estrangeiro realmente está preocupado com esse cenário que está para acontecer no Brasil, de instabilidade política, não saber o que vai vir daqui para frente? Esse é o que não os deixa investir mais forte no país? Esse é o segundo desafio, né? Então, o primeiro era conseguir o crédito e o segundo é ter uma leitura muito boa com relação ao que irá acontecer nos próximos anos, para que o empresário não cresça de uma maneira acima do que ele poderia crescer nesse ano e o ano que vem, por conta de um novo governo ou de uma falta de reformas importantes, estruturais que o país tem que ter, tributária, previdenciária, política, de várias ordens e que terão que acontecer, esse crescimento não se perca ou não se destruture ao longo do tempo, né? Isso, obviamente, só vai ser decidido depois das eleições e 2019 para frente, né? O empresário não pode esperar por isso, mas ele terá necessariamente que ficar de olho, né, nesse cenário para saber de que maneira ele pode aproveitar os crescimentos de curto prazo sem que ele comprometa, né, a estabilidade da empresa, né, a sustentabilidade do crescimento nos próximos anos, né? Vamos para um rápido intervalo para eu, Fábio e você bebermos um pouquinho de água. Voltamos em 2 minutinhos. Até já! As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. Comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez em última instância ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? Eu gostaria de saber o seguinte: como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. De volta com o Fábio Astraucas, CEO da consultoria Zigen. Fábio, a gente estava falando no primeiro bloco um pouquinho sobre a ociosidade das empresas e se vale a pena ou não contratar. O que elas têm que fazer agora? O que a pessoa que está em casa nos assistindo deve pensar como se candidatar ao emprego para empresas ociosas? Para aquele que está do lado do empregado, né, a busca de um emprego, é óbvio que cada vez menos estão surgindo as oportunidades baseadas naquele velho modo de mandar currículo, né, ou colocar o currículo nas páginas principais aí de busca de emprego. Óbvio que isso ainda funciona bastante, né, há empresas que ainda recorrem, né, a esse tipo de contratação. Mas acho que o principal é entender que o mercado de trabalho está sofrendo uma transformação muito grande. Mesmo com a reforma trabalhista no ano passado e com o final da crise, nós percebemos que o emprego não voltou na velocidade que se imaginava e talvez não volte, o emprego formal. Né? Há uma ocupação cada vez maior, porém o emprego formal está sofrendo uma modificação muito grande no cenário econômico. Isso me parece ser uma tendência mundial, né? Não é só no Brasil, né? As relações de trabalho estão mudando.
Então, para quem estiver em busca de um emprego, ele deverá estar atento a essa nova maneira de se colocar no mercado, né? Através de trabalhos não necessariamente formais, de carteira assinada, através de empresas, ou de grupos, de cooperativas, ou de trabalhos temporários e alternativos, até às vezes não no próprio local do trabalho, para poder crescer. Óbvio que aquele que é operário, aquele que tem que trabalhar com uma máquina, esse é um emprego que vai voltar. Né? A partir do momento que a economia cresce, as máquinas têm que ser operadas por pessoas, e as pessoas não operam essas máquinas de casa. Né? E elas terão que ir até a empresa e o emprego volta. Né? Mas o emprego, principalmente na área de serviços, ele está sofrendo uma alteração muito grande. Né? Mas esse emprego formal, para essa parte operária, pela ociosidade da indústria, você não enxerga nesse momento, nesse primeiro semestre? Ele vem devagar, vem à medida, na verdade ele vai vir à medida que o empresário conseguir recursos para fazer essas novas contratações e colocar matéria-prima para que possa ocupar essas pessoas. Se esse recurso financeiro chegar mais rápido, for ofertado mais rapidamente, o emprego vai reagir mais rapidamente, mesmo o formal. Se esse recurso financeiro for mais demorado, aí nós teremos um desequilíbrio, né, entre empresas para que essa retomada do crescimento volte. Que desequilíbrio é esse? Empresas mais estruturadas, com maior imobilizado e, portanto, com mais condições de dar garantia para ter um empréstimo de curto prazo, essas sairão mais rápido no processo de retomada de crescimento. Aquelas que forem mais endividadas, tiverem menos capacidade de colocar alguma garantia real ou que tiverem menos tamanho, né, para poder barganhar, trocar isso com a sua instituição financeira, terão mais dificuldade para retomar o crescimento. Se a gente for pensar nesses 2 últimos anos, os dados da Serasa mostram mais de 3.300 empresas que pediram recuperação judicial. Como é que fica esse mercado que foi totalmente aberto, ou essas empresas que saíram? Quem pode ocupar esse espaço e como ficam as pessoas que perderam seu emprego também de uma maneira tão rápida? Essa é uma pergunta interessante, porque não necessariamente esse grupo muito grande, essa quantidade muito grande de empresas que pediram recuperação judicial saíram do mercado. Na verdade, ao pedir recuperação judicial, elas adiaram a sua saída do mercado, que seria a falência. Né? Então, elas são ainda atores importantes dentro do cenário de recuperação da economia. Né? Tá. Elas, em recuperação judicial, estarão participando do cenário de retomada do crescimento. Porém, o que a gente vê é que existe uma falta de competitividade por boa parte dessas empresas que entraram em recuperação judicial pelo alto grau de endividamento. Essas, pelos pontos que a gente até abordou agora há pouco, né, sobre como elas vão conseguir crédito novo para retomar o processo de crescimento. Isso é um pouco mais difícil, né? Porque elas já estão sufocadas, provavelmente já tem um acordo, um plano de recuperação judicial que já prevê os pagamentos, então ela tem valores a pagar e vai ser difícil que ela capte dinheiro novo no mercado se ela não tiver com um plano muito bem elaborado e estruturado para isso. Então elas têm uma pequena desvantagem, talvez, com relação a outras empresas que não passaram pelo processo de recuperação judicial. Lembrando que esse processo é um processo que nos últimos 3 anos ele significou um número de recuperações judiciais 3 vezes maior na média do que nos anos anteriores. E mesmo agora com a crise terminando, né, e voltando a um cenário de crescimento, ainda haverá um número de empresas que irão pedir recuperação judicial importante. Uma expectativa é que ainda tenha na média aí cerca de 80 pedidos por mês, né, de recuperação judicial, que é mais ou menos o normal para uma economia do tamanho do Brasil, né, e uma estrutura jurídica e econômica do tamanho do Brasil. Quer dizer, quase 1.000 empresas pedindo recuperação judicial por ano seria um número normal de uma economia. Umas 80 por mês, nós estamos falando aí de alguma coisa em torno disso, né, em torno de umas 1.000 recuperações, entre 800 e 1.000 recuperações judiciais por ano. Né? Uau. Isso é uma renovação natural? Isso é um processo natural? É um processo natural. Se você considerar que 60% das recuperações judiciais são de empresas de pequeno porte e microempresas, isso é normal em todos os cenários. No mundo todo, esse número não é muito diferente desse. Né? O diferente é o número de falências. A gente tem pouca falência no Brasil. Existe muita recuperação judicial proporcionalmente ao número de falências, porque há uma cultura no Brasil de preservar a empresa, às vezes mais do que ela poderia ser preservada. Quer dizer, ela já deveria estar fora do mercado, até para que aumente a competitividade das empresas, porque ela acaba competindo em um cenário de desigualdade, né, e isso baixa a produtividade média do setor. Isso não acontece porque a lei ela ainda é muito morosa para completar um processo de falência.
Na recuperação judicial não, mas na falência sim. Se a gente fosse pensar no mundo, seria 2 pedidos de recuperação judicial para 1 de falência? Existe uma proporcionalidade? Não, isso depende muito da legislação de cada país, né? O que a gente esperava, o que se espera aqui no Brasil é que pelo menos os processos de falência fossem mais rápidos do que são hoje e que, portanto, né, mais recuperações judiciais que a gente percebe que não terão um final feliz, né, ou que não conseguirão efetivamente se recuperar, já tivessem encaminhado para a falência. Então é difícil saber qual é essa proporção, porque isso vai depender de uma série depende até da conjuntura econômica, né? Mas com certeza bem maior do que o cenário atual. Né? Se não me engano, nos Estados Unidos, quando a empresa entra com pedido de recuperação judicial, os executivos são afastados, até os donos são afastados, né? Para você também trocar o management, a gestão dessa empresa e evitar que os mesmos erros aconteçam. Aqui não, né? É preservado, o dono da empresa continua com ela, né? Isso não é uma regra lá nos Estados Unidos de afastar o gestor da empresa, como também não é aqui no Brasil. Isso são exceções, lá e aqui. Né? Lá essa exceção é menos exceção do que aqui, porque lá existe uma disposição, às vezes, do próprio grupo de investidores, de financiadores, entrar num acordo para que se afaste a gestão da empresa ou se troque a gestão da empresa, e aqui isso é um pouco menos ainda desenvolvido, ainda um pouco menos trabalhado isso entre credores e devedor. Porém, já se percebe aqui ainda em ritmo de exceção, né, alguns momentos de recuperações judiciais onde se propõe a troca do gestor, né, por um outro ou até a intervenção no processo de recuperação judicial. Pode acontecer, mas não é um processo fácil nem lá nos Estados Unidos e muito menos ainda aqui no Brasil. Para a gente encerrar nosso papo, você está otimista com o Brasil? Essa recuperação vai vir para ficar? A gente pode ter um pouco de esperança que teremos um país menos em crise do que a gente teve nos 3 últimos anos? Otimista a gente tem que ser, porque morar no Brasil requer bastante dose de otimismo, né? Porém, eu diria que para esse ano a gente tem um crescimento praticamente garantido, os fundamentos são bons, o cenário tanto externo, embora uma ou outra medida, né, como essa do Trump que você citou do aço e do alumínio, elas atrapalhem bastante, né, o cenário nacional, o cenário doméstico, mas vai haver um crescimento para esse ano. Para o ano que vem e para os próximos anos, 2019, 2020 para frente, isso vai depender muito de qual configuração econômica nós teremos a partir de um novo governo e de que maneira as reformas, principalmente a área tributária e previdenciária, irão se configurar. Sem elas é muito difícil a gente ter um crescimento sustentável no longo prazo, porque as contas públicas elas estão se degradando pouco a pouco, né? E isso está claro, né? Esse é o desafio para o nosso próximo presidente. Fábio, obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você, muito obrigado ao público. Fico à disposição para vocês. Até a próxima. Claro. Agora que já entendemos como vai ser o ano para as empresas e, claro, para os empregos, vamos saber o que de mais importante vai acontecer na economia essa semana, com os dados que podem mexer com o seu bolso, o seu negócio e os seus investimentos. Hoje, segunda-feira, o presidente Donald Trump sobretaxou as importações de aço e alumínio na semana passada. A medida quer beneficiar a indústria americana, mas aumentar também a arrecadação. Hoje será divulgado o saldo do orçamento federal com mais um déficit. É esperado um saldo negativo de 223 bilhões de dólares nas contas do governo americano em fevereiro, mais do que o saldo negativo de 192 bilhões de dólares em janeiro. O déficit dos Estados Unidos, cada vez maior, tende a prejudicar economias mais fracas, como a brasileira. Na terça-feira, o foco é o Brasil e as vendas no varejo. A expectativa é de um crescimento de 0,8% nas vendas no varejo restrito, que desconsidera o comércio de veículos e o material de construção, na comparação com janeiro. Na comparação anual, porém, a expansão deve passar de 4%. Esse resultado faz com que os economistas mantenham a projeção de avanço de 0,5% para o PIB brasileiro no primeiro trimestre deste ano. Já na quarta-feira, a informação mais importante vem da China, a produção industrial em fevereiro. O temor de uma leve desaceleração do gigante asiático continua, mas é esperado um avanço de 6,2% da indústria na comparação com fevereiro do ano passado. Um resultado ainda bem forte, mantendo o apetite dos chineses pelas commodities brasileiras. Eu passo para a próxima tela e o Banco Central do Brasil divulga o IBCBR na quinta-feira, índice que é considerado a prévia do PIB. No dado anterior,
o mercado previa algo em torno de 1% e o resultado veio acima de 1,4%. Essa expansão deve continuar no dado que será divulgado nesta semana. E para fechar a semana, o destaque é a produção industrial dos Estados Unidos. O avanço de 0,3% deve confirmar bom ritmo de crescimento do país, com a inflação subindo gradualmente. E mais importante, sem pressão sobre os juros. Chegamos ao fim desse Dinheiro na semana de 12 de março de 2018. Muito obrigado pela sua companhia e inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber todos os alertas da grade de programação da TV Dinheiro, que exibe novidades diárias para você. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!